Bem, pessoal, dando continuidade aos protocolos de comunicação serial, hoje nós vamos ver o protocolo I2C. I2C é a sigla para Inter-Integrated Circuit, quer dizer, é um protocolo para comunicação entre circuitos integrados. É uma comunicação serial síncrona. O que é isso? Na serial síncrona, é exigida uma via para envio do sinal de clock entre os dispositivos que irão se comunicar. O I2C possibilita comunicação entre vários dispositivos, masters e slaves, e é master no plural mesmo. Você pode ter no barramento I2C mais de um dispositivo master, além de vários slaves. É um protocolo para curtas distâncias, normalmente para comunicação entre CIs que estão na mesma placa, e utiliza apenas duas vias, a SDA para os dados e a SCL para o sinal de clock. Na sua forma mais simples, a comunicação I2C suporta até 127 dispositivos no barramento. Então, esse valor ele pode ainda ser ampliado, aumentando um pouco a complexidade da comunicação. Então, aqui a gente tem a arquitetura básica da rede I2C, onde eu tenho aqui as duas vias, SDA para os dados e SCL para o clock. Nesse tipo de comunicação, é exigido resistores de PUAP nessas vias. Então, esses resistores eles mantêm as vias em 5 volts e os dispositivos eles podem apenas puxar a via para o 0 volt. Isso seria equivalente ao zero lógico. Então, esses dispositivos eles vão aplicar somente nível lógico 0. Se ele quiser aplicar nível lógico 1, ele simplesmente não faz nada, que os resistores de PUAP vão fazer com que a via fique sempre em nível lógico alto. E para que a comunicação possa ocorrer, cada dispositivo ele tem o seu endereço. E você pode ter mais de um master comunicando-se com vários dispositivos slaves. O dispositivo master ele vai ser sempre aquele que inicia a comunicação. Então, por exemplo, esse dispositivo master, ele diz para essa memória que ele quer obter um dado. Depois disso é que ela envia esse dado para ele. Então, ele iniciou a comunicação, avisando que ele quer obter aquele dado. Então, como funciona o protocolo? O master é o dispositivo que inicia a comunicação. Então, existe primeiramente uma condição de start, que eu vou já dizer como se dá essa condição. Então, o master provoca essa condição de start. Logo em seguida, ele envia 7 bits equivalentes ao endereço do dispositivo slave que ele quer se comunicar. Logo depois desses 7 bits, vai um bit read ou write, quer dizer, ler ou escrever. Eu estou enviando o endereço daquele dispositivo slave que eu quero me comunicar e um bit que eu vou dizer se eu quero ler um dado dele ou quero escrever um dado nele. Logo depois, se esse dispositivo com esse endereço existir na rede, ele confirma. Esse ACK é de Acknowledge, que quer dizer reconhecer. Ou seja, foi dada uma condição de start no barramento, foi enviado um endereço, depois se eu quero ler ou escrever. Depois disso, o master aguarda um pouco e se aquele dispositivo existir, ele vai forçar a linha a nível lógico baixo. Isso é a confirmação. Logo depois, o master vai enviar uma sequência de bytes, normalmente 2 bytes. Então, se o master quiser, por exemplo, escrever numa memória I2C, uma memória externa, ele vai enviar o endereço dela, o bit que escrever, se ela existir, ela confirma. Logo depois, o master envia uma sequência de 8 bits equivalente ao endereço do local onde ele quer escrever nessa memória. A memória novamente confirma
e logo depois o master envia o dado que ele quer escrever nesse endereço lá dentro da memória. Novamente, a memória confirma aquela escrita e o master envia a condição de stop. Essa condição serve para anunciar para todos os dispositivos o barramento, que é o barramento, as duas vias, clock e dados, que o barramento está livre e que outro dispositivo master pode iniciar alguma comunicação. Nessa outra figura, nós temos o diagrama dos bits no decorrer da comunicação. Então, eu tenho duas vias, a de dados e a de clock, SDA e SCL. Quando o master quer iniciar uma comunicação, é dada a condição de start. Como é que se dá essa condição? Bom, ele mantém a via de clock é o master que controla. Então, ele mantém a via em alto e passa a via de dados de alto para baixo. Pronto, isso é uma condição de start. Então, todos os dispositivos da via no barramento ficam sabendo que tem alguém querendo transmitir. Logo depois, ele vai enviar os 7 bits que equivale ao endereço do dispositivo que ele quer se comunicar. Por isso que eu falei anteriormente que você pode ter nessa rede até 127 dispositivos, que é o valor que você pode endereçar com 7 bits. Então, o clock vai para alto. Quando ele estiver em nível lógico alto, o dispositivo slave lê aquele bit. Depois o clock vai para baixo, para alto, o dispositivo slave lê o próximo bit e lê toda a sequência de bits. Se no final aquela sequência equivale ao endereço dele, opa, aquela mensagem é para mim. Aí eu confirmo com o acknowledge. Se eu forçar a via para nível lógico 0, eu estou confirmando que aquela mensagem vai ser para mim, eu como slave. Se eu não fizer nada, os resistores de PUAP forçam a via a nível lógico 1. Então, se esse sinal aqui estiver em 1, o master já sabe que ninguém respondeu, que não existe no barramento nenhum dispositivo com aquele endereço. Então, ele não envia o restante da mensagem. Houve algum erro que aquilo ali não foi para ninguém. Não existe dispositivo com aquele endereço. Mas se for confirmada com nível lógico 0, o master continua a pulsar o clock e envia as sequências de 8 bits, seguidas por uma confirmação do dispositivo slave. Então, normalmente essas sequências são de mais 2 bytes. Você vai ter ao todo 3 bytes. Depois disso, vem uma condição de stop, que é o quê? O clock ficar em alto e a via de dados passar de baixo para alto. Depois disso, todos os dispositivos ficam sabendo que aquela transmissão finalizou e o barramento está livre para uma próxima transmissão. Um exemplo de um circuito integrado que se comunica através do barramento I2C é o PCF8574. Esse CI é um expansor de I/O, ou seja, o barramento I2C precisa de somente 2 vias para comunicação. Ele recebe dados utilizando essas 2 vias e esses dados são colocados em 8 pinos que ele tem. Você expandiu o número de entradas e saídas de I/Os do seu microcontrolador. Então ele recebe através de 2 vias e expande para 8 pinos. Você transformou 2 I/Os em 8. Ele é muito utilizado no LCD com adaptador I2C, que é essa plaquinha que vem aqui. Ela pode ser vendida de forma separada para você soldar no seu LCD, ou ela já pode vir soldada no LCD. Ela serve para quê? Como o LCD utiliza muitos pinos de I/Os do seu microcontrolador, essa plaquinha ela faz com que os dados sejam recebidos via I2C e possam ser distribuídos nos vários pinos do LCD. Então, utilizando apenas 2 vias, você vai controlar um LCD que normalmente exige pelo menos 6 vias, né? 2 que é Enable, IRS e mais 4 de dados, pelo menos 6.
Então você vai usar duas vias para controlar pelo menos 6 do seu LCD. Nós temos aqui um circuito com o microcontrolador Atmega 328, o CI PCF8574, que é um expansor de I/O. Então ele vai receber os dados através das vias SCL e SDA e vai disponibilizá-los aqui nos pinos de P0 até P7. Nós temos ainda um osciloscópio para visualizar as formas de onda da via de dados e via de clock, e um analisador de protocolo que vai me mostrar o que está vindo no protocolo I2C. Então vamos testar essa simulação. Bem, essa é a tela do meu analisador de protocolo. O que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que nesse tempo aqui de simulação foi dada a condição de start, o S, foi enviado o valor 40, esse dispositivo confirmou, aqui é o acknowledge, ele confirmou que esse é o endereço dele. Depois disso, o master enviou o valor 01, o slave confirmou e logo depois o master aplicou um stop. Aqui está P para não ser S também confundir com start. Então ele utiliza o P. Então nesse formato foi enviado o endereço, a confirmação e logo depois apenas um byte. Confirmação e stop. E o que foi que aconteceu? Esse valor 01 é justamente o valor que vai aparecer aqui, ó, nos pinos de I/O dele. Então está aqui 01 aparecendo. Eu vou desconectar essa via aqui para a gente ver o que acontece. Está desconectada. Então agora foi enviado start, o valor 40, não houve confirmação, logo depois o master finalizou a comunicação, porque não houve comunicação. E isso não ocorreu porque eu desconectei aqui uma das vias, a via de clock. Vale a mesma coisa se eu tivesse desconectado a via de dados. Vamos ver agora os sinais SDA e SCL no osciloscópio. Então, o que nós temos? Aqui é a via de dados, aqui é a via de clock. Foi dada a condição de start, que é o que? O clock ficar em alto e os dados passarem de alto para baixo, condição de start. Logo depois, a cada pulso de clock é enviado um bit. O slave vai identificar esses bits através do clock. O clock vai para alto, o slave lê aquele bit aqui, 0. Logo depois o clock vai para baixo, para alto de novo, o slave lê 1. E assim ele vai lendo toda a sequência de bits. Então nessa primeira sequência é enviado o endereço, que é aquele valor 40. E logo depois aqui é o segundo byte, que é o valor 0001. E logo depois a comunicação é finalizada. Como a gente viu no analisador de protocolo, os 2 bytes aqui enviados, 40 e depois o 01.